golpe do Bolsonaro, porque não teve golpe do Bolsonaro, então não tem que falar nada de Bolsonaro. Então. Na palestra anterior, né? Já tá. Começou? Na palestra anterior, então eu falei do golpe republicano, que foi a proclamação da República. Então essa palestra de hoje ela é tipo uma continuação. Eu vou começar do ponto da outra para falar dos primeiros anos da República, que começou com golpe e nos próximos 4 anos vão ter mais tentativas de golpe. Tá? Então, só para a gente relembrar o conceito que eu uso de golpe para falar que foi golpe ou para falar o que não é um golpe. E que seria qualquer tentativa de derrubada ou manutenção de um governo que viole as regras vigentes no momento. Então, você tem as regras estabelecidas, seja a Constituição, legislação, né, do momento, e se você está violando aquilo lá para se manter ou para trocar o governo, aí que eu considero um golpe. Então é por isso que a proclamação da República ela foi um golpe, porque nada ali dizia nas regras da época que era para trocar um imperador por um presidente, né? Uma monarquia por uma república. Então, para a gente começar, né, como é que foi o pós-golpe, assim, o exato momento depois que a República nasceu, né? O Deodoro, ele já foi imediatamente escolhido como o chefe do governo provisório. Então, nesse primeiro momento, a gente é uma ditadura, porque não tem uma Constituição, tá? Então, só que o Deodoro, ele era militar, ele não era um político, né, nessa acepção do nome de político. Ele não tinha o trato com as pessoas de um político. Ele não negociava, ele era um militar, ele era um general, ele era um marechal, ele mandava. Então essa postura dele, essa coisa hierárquica dele, essa coisa militar dele, vai trazer muitos problemas para ele nesses próximos 2 anos que ele vai ter como chefe da República, né? O início da República aqui, ela não tinha uma unidade ideológica. Chegou nesse momento no Brasil, estavam chegando muitas ideias. O próprio republicanismo era uma ideia que estava chegando, né? O Manifesto Republicano ele foi ser publicado 50 anos antes. Aí as outras ideias, como o positivismo, o liberalismo, o socialismo, o anarquismo, isso estava chegando no Brasil, então, assim, era absorvido de uma maneira esquisita, não uma maneira esquisita, era absorvido de uma maneira brasileira, né? Eram ideias de fora trazidas para cá, então você pega a ideia e você tenta adaptar ela à sua própria realidade. Eu não sei se eu falei isso na outra palestra, mas sempre teve essa ideia de que o positivismo que mandava nesse início de república. Não. Está lá no Ordem e Progresso e tudo mais, a Mocidade Militar, que era a ala jovem sim, dos militares, que foram eles que impulsionaram a questão dos militares terem a iniciativa do golpe, mas o positivismo ele era antimilitarista. Então você não pode falar que os militares eram positivistas se a própria ideia do positivismo era ser antimilitarista e era uma ideia de ditadura. Né? O positivismo não tem essa ideia de democracia. Por mais que nesse momento, igual eu falei, a gente era uma ditadura, mas era uma ditadura provisória até que se fosse feita a Constituição. Então, só para falar que assim, tinha esse monte de ideia, foi virando um monte de mistureba para sair uma coisa brasileira. E essa mistureba de ideia, ela vai dar problema. Por quê? Você juntou pessoas diferentes. E pessoas diferentes tentando mandar, cada uma vai tentar que a sua ideia seja a principal. E isso vai dar problema nesse início do governo, né? O Pedro Calmon, que ele é um historiador, tem até uma coleção de livros dele aqui na biblioteca, ele fala que as divergências provinham das profundas diferenças entre homens formados sob as mais distintas inspirações. É exatamente isso que eu estava falando agora. E também a questão aqui nesse início é que, como eu falei, né, a ideia do republicanismo era muito jovem. O republicanismo não foi... O golpe não foi dado principalmente por pessoas republicanas, e sim por militares descontentes. Então, esse início da República, ele teve muitos monarquistas, muitos ex-monarquistas,
nos postos de comando. O próprio Deodoro, ele era um monarquista, então você tem um ex-monarquista como chefe do governo provisório, você tem outros conselheiros outras pessoas que participavam do governo monárquico aqui na República. E isso fez os chamados republicanos históricos, que são as pessoas que estavam desde o início da ideia de república, né, ficar com raiva desses monarquistas. Tem uma frase do Cosme Moreira que ele fala que os republicanos ainda não governaram o país. O governo está nas mãos dos velhos barões da monarquia, decrépitos e inúteis como ela. Né? Então, é mais uma coisa para ter um descontentamento aqui. Tá? Tudo isso aqui, só resumindo, é para mostrar que não tinha um ambiente de paz e sossego no início da República, não. Né? E aí, óbvio, você está instaurando um novo regime, um novo governo. Então, você tem que criar novas leis. E aí, dentre dessas várias leis, né, teve a separação da Igreja e do Estado, que antes, igual eu falei, tinha a questão do padroado aqui, que o chefe da Igreja no Brasil era o imperador. Você teve a instituição de casamento civil, secularização de cemitério e a naturalização de todos os estrangeiros que não recusassem receber esse direito. Essa questão da naturalização, ela é importante para o movimento que vai ter mais para frente, que é o jacobinismo, que é chamado de jacobinismo por causa do jornal Jacobino, que eles eram defensores do Floriano Peixoto, e esse jacobinismo ele era fortemente anti-lusitano. Tá? Mais uma coisa aqui no início da formação da República, né? O ministro da Fazenda era o Rui Barbosa, e o Rui Barbosa teve a brilhante ideia de fazer um plano econômico que deu muito errado, que foi o encilhamento. O Rui Barbosa ele teve essa ideia, depois eu vou explicar mais ou menos o que foi essa ideia, e ele apresentou para o Deodoro. O Deodoro gostou da ideia e falou, vamos tocar para frente. Só que o Deodoro não consultou os outros ministros. Voltando a dizer, ele era um ditador, ele era um militar, ele não gostava de dialogar, ele só gostou da ideia do Rui Barbosa e autorizou o Rui Barbosa a colocar esse plano para frente. Como os outros ministros não foram consultados, já teve um dos primeiros rachas de ministério, que foram 2 ministros saindo, o Aristides Lobo e o Demétrio Ribeiro, já saíram logo de cara aqui. Esse plano foi um encilhamento, né? Ele foi basicamente a emissão de moeda sem lastro. O Paulo não está aqui para poder me ajudar nisso, mas emissão de moeda sem lastro gera inflação. E nesse momento aconteceu também de ser usada essa emissão de notas e tudo mais para falcatrua. A pessoa sabe aquela corrida por geração de dinheiro, e aí acontece do cara montar uma empresa, mas essa empresa não existe, mas ele consegue o dinheiro, mas o dinheiro também não existe, e isso não é aplicado em nada, e aí circulou muito dinheiro para nada, e esse dinheiro na verdade nem circulou porque ele não existia. Então isso gerou uma inflação muito alta. Então a gente já tem problema de questão de várias pessoas diferentes no governo e uma crise econômica que já não era, a economia já não estava boa, agora ela piorou bastante. Então, em 15 de setembro de 1890, ou seja, menos de um ano da proclamação, foram realizadas as eleições para eleger os membros da Assembleia Constituinte. Aqui, a gente poderia falar que já é o primeiro golpe na República, mas não é, porque não tinha regra estabelecida. Como é que você faria essa nomeação dos membros da Constituinte? Não era muito claro como seria. E basicamente foram escolhidos para a Constituinte quem as pessoas que estavam no governo provisório queriam. Então não teve votação, foi uma nomeação. E obviamente essa nomeação eram de pessoas que o pessoal queria lá, e que eles iriam fazer uma Constituinte da forma que o governo provisório queria. Né? Então isso foi muito criticado pela imprensa e por uma parte da oposição na época, né, acusando de manipular o processo, e realmente foi uma manipulação do processo. Início de governo, né,
todo início de governo, toda vez que troca um governo, isso agora como república instaurada, toda vez que troca um governo, o que a gente tem? A esperança de que as coisas vão melhorar. E isso, na troca de regime, é muito maior, né? E não aconteceu. Simplesmente mudou o governo, mudou a forma de governo, mas as pessoas continuaram fora do governo, a participação popular não aumentou, a crise econômica continuou. Então, assim, mais um motivo de descontentamento. Tá? Eu só estou falando esse monte de motivo de descontentamento, porque isso vai explicar na frente por que a gente vai ter até 1930, mais ou menos um golpe por ano na República, né? E aí, agora a gente pula para 1891, que é o conflito mais grave que o Deodoro vai ter com os ministros dele. Como eu falei, né, ele não gostava de dialogar. Aí ia ter a construção do Porto de Torres, no Rio Grande do Sul. A forma como essa construção ia ser financiada, ela não foi dialogada com os ministros. O gabinete não gostou, mas o Deodoro falou que ia fazer daquele jeito lá. Ele bateu o pé, né, e isso aconteceu. Então, os ministros, quase todos, eles optaram, então, por sair do governo. Mas como a Constituinte estava para ser aprovada, eles perceberam que era um momento muito complicado, eles falaram com o Deodoro que eles iam sair, mas eles iam esperar a Constituinte ser aprovada. Tá? Historicamente, essa postura dos ministros de usar o Porto de Torres como a ruptura principal é aceita, mas é aceita também como uma desculpa. Aquilo ali foi tipo assim, o ponto de ruptura só. Toda a insatisfação com todos esses 1 ano e meio aí de bater cabeça com Deodoro, que foi minando a relação deles, né? E aí, eu não anotei a data dessa questão, mas enfim, em 24 de fevereiro de 1891, a Constituinte ela foi aprovada, né? E aí foi marcado para o dia seguinte as primeiras eleições para presidente e vice. Essa eleição, primeira eleição republicana, ela foi indireta e foi feita com o voto dos próprios membros da Constituinte, tá? Aqui, não preciso de falar, né? Nesse momento, todo o gabinete pediu a renúncia, mandou um telegrama para o Deodoro anunciando o afastamento deles. O Deodoro, então, ele era o chefe do governo provisório e, obviamente, ele era o candidato natural a ser o presidente, né? Só que a popularidade nesse momento já não era mais a mesma por tudo isso que eu expliquei antes aqui, né? Só que, para uma ala do exército, dos militares, era impensável uma outra pessoa ser presidente a não ser o Deodoro. Só que a oposição estava crescendo. Então, essa mera possibilidade do Deodoro não vir a ser o presidente eleito pelos membros da Assembleia Constituinte já fez pairar uma ameaça de golpe, né? O principal candidato da oposição era o Prudente de Moraes, né? E ainda tem uma coisa aqui, o Prudente de Moraes, ele era o principal membro da oposição nesse momento. Ele foi colocado como candidato, ele não era oficialmente candidato, ele não se colocou como candidato. E ele era um membro da Assembleia Constituinte. Na hora de votar, ele não votou nele. Teve o José Higino, teve um voto que foi o voto do Prudente. As chances do Prudente ganhar, elas eram muito pequenas, por tudo isso que eu falei, né? Mas o Exército ficou de prontidão caso acontecesse esse desvio nas eleições, né? Então, do lado do Prudente, eles tentaram se organizar para, caso o Prudente ganhasse, a posse fosse feita ali mesmo. Como o Prudente já ia estar ali mesmo, porque ele iria ser um dos que iria votar, então eles pensaram o seguinte, o Prudente ganha, a gente dá a posse nele aqui mesmo, já tinha um almirante, o Custódio José de Melo, do lado deles, o Custódio iria correr para o porto
para, junto com a armada, já se preparar para bombardear a cidade caso os militares se levantassem. Então, estamos aqui já 25 de fevereiro de 1891, pouco mais de um ano da proclamação e mais uma ameaça de golpe. Agora que é a primeira de verdade, né? E aí o tenente-coronel Carlos Soares, ele falou o seguinte de toda essa questão aqui, né? Tive a confirmação de tudo. Ouvi diversos comandantes de corpos. Realmente projeta-se dissolver a Constituinte se o Marechal não for eleito. Posso acrescentar que o Marechal apoiará a revolta. Estou ainda informado de que o general Floriano não é hostil ao Marechal Deodoro. Soube que ele já recomendou a sua candidatura a alguns deputados cearenses. Ou seja, além da ameaça de dissolução da Constituinte, de uma possível guerra civil, como eu falei, desse embate que teria se os militares dessem o golpe, né, e a armada tentando revidar. A gente já teria um rompimento num sistema recém-estabelecido. Na verdade, teria um rompimento do sistema estabelecido um dia atrás, porque já que a Constituição colocou as regras ali, no dia seguinte alguém já ia quebrar as regras. A gente tinha que lidar já com mais um jogo duplo do Floriano Peixoto. Por quê? O tenente-coronel, que ele não falou que o Floriano estava indicando o voto para o Deodoro? Só que o Floriano também fazia parte do grupo que apoiava o Prudente de Moraes e estava contra essa possível tentativa de golpe dos militares se o Deodoro perdesse. Mas aí teve a votação, né? O Deodoro, graças a Deus, ele foi eleito por 129 votos contra 97 do Prudente de Moraes. O Floriano também recebeu o voto para presidente. Para vice, aí o Floriano ele foi eleito com 153 votos contra 57 do Eduardo Van den Kolk, que era um almirante. Só lembrando que aqui nesse momento, e aí durante várias eleições do nosso país, a eleição de presidente e vice, ela era separada. Você não votava, não era uma chapa, não era Bolsonaro, Braga Neto, Lula e Alckmin. Não, você votava no presidente e você votava para o vice. Eram chapas, esqueci o nome disso. Casado. Não era voto casado, era separado isso. Então, você, né, acabou de eleger o Deodoro e o Floriano, que não era abertamente contra o Deodoro, mas tinha um diálogo muito aberto com a oposição e com o pessoal que não gostava do Deodoro. Então, é visto mais ou menos como a eleição do Floriano, né, como a vitória do Deodoro era inevitável, é visto que a eleição do Floriano, ela foi uma forma do Congresso frear o Deodoro, inclusive sabendo como que o Deodoro não negociava com o seu ministério e futuramente com o Congresso, tá? Então, quase que a gente teve um golpe, mas não teve ainda. Então, isso foi em fevereiro. Então, passou-se o ano até que a gente chegou em 1891. Desse tempo de fevereiro a novembro, a relação do Deodoro com o Congresso foi horrorosa. Por tudo que eu falei. Primeiro que assim, a oposição, obviamente, ela não era santa, ela tinha os objetivos dela, e o Deodoro não queria conversar com ninguém, ele queria impor a vontade dele. Então, chegou a um ponto de que teve um projeto, que era um projeto de responsabilidade, igual a gente tem hoje, né, do Executivo. E esse projeto, ele tiraria poderes do Executivo, e ele dava margem para existir um processo de impeachment contra o presidente. Obviamente, o Deodoro não gostou desse projeto. E aí quem estava no gabinete de ministros do Deodoro nesse momento é o Barão de Lucena, que é outro homem da monarquia, né? Ele era um homem de confiança do Deodoro, e aí o Lucena que foi colocado para intermediar as relações entre o Executivo e o Legislativo, porque o Lucena ele tinha esse tato para o diálogo. O Lucena ele foi tentar costurar uma aliança e a primeira pessoa que ele procurou foi o Floriano. Primeiro porque o Floriano era vice
e porque o Floriano, como vice, ele era o presidente do Senado. Então, qualquer projeto que fosse aprovado iria passar pelo Floriano. A gente sabe hoje como que qualquer coisa, qualquer projeto que você vai aprovar, você precisa do Hugo Mota, você precisa do Alcolumbre, você precisa de todo mundo, dos presidentes, para colocar um projeto adiante no Congresso. Então, Lucena foi lá, conversou com o Floriano concordou com Lucena, que a oposição estava exagerando, que não precisava de tudo isso. E aí ele falou com ele, vai tranquilo, que a gente vai salvar a República. Salvar a República, não salvar o Deodoro. O Deodoro, então, ele vetou o projeto de responsabilidade, só que o Congresso não ligou. O Congresso tocou o projeto adiante. E o projeto foi para o Senado. E o Floriano não fez absolutamente nada do que ele tinha combinado com o Lucena, né? Mais um jogo duplo do Floriano. E aí o projeto de responsabilidade ele foi aprovado no dia 2 de novembro, né? O Deodoro ele viu que as tentativas do Lucena de negociar, de não fazer uma ruptura, fracassaram. Ele perdeu a paciência, que ele já não tinha muito, e aí ele começou a preparar um decreto de dissolução do Congresso. Preparar decreto não é golpe. Então, só que nas conversas do Deodoro com o Lucena para preparar esse decreto, ele queria incluir um artigo indicando a renúncia dele após a formação do novo Congresso, né? Porque como ele ia dissolver esse Congresso, ele ia ter que continuar o período como ditador, e aí, tendo a nova votação, ele iria sair para assumir o novo presidente. O Lucena alertou para ele que isso poderia ser usado pela oposição para tentar manipular esse novo processo, então o Deodoro optou então, por não incluir esse artigo. Aí no dia 3 de novembro, no dia seguinte dessa discussão aqui, o Deodoro ele assinou o decreto, aí assinado o decreto é golpe. Ele assinou o decreto de dissolução do Congresso, decretou estado de sítio e suspendeu todas as garantias constitucionais. Por óbvio, o Congresso ele se levantou contra isso. Ele achou, obviamente, que o Deodoro estava extrapolando o que ele poderia fazer, né? E também uma parte da imprensa se levantou contra. Alguns membros da oposição conseguiram fugir e os membros que não fugiram foram presos, né? Só que a dissolução, ela foi bem recebida num certo aspecto, assim. Parte, obviamente, da imprensa gostou. Quase todos os presidentes de estado, que era o nome que dado, o presidente de província, né? Que era o nome dado para os governadores, eles apoiaram o decreto, eles concordaram com o Deodoro, a não ser o Lauro Sodré, que era o presidente do Pará. Só que a oposição ela se mexeu, começou a organizar várias greves e várias revoltas pelo país. No Rio de Janeiro, principalmente, foi uma greve na Central do Brasil. Então, ninguém chegava ao Rio de Janeiro. Numa dessas rebeliões que espalharam no país, ela levou à queda do Júlio de Castilhos, que era o presidente do Rio Grande do Sul. O Júlio de Castilhos, ele era um daqueles que tinha apoiado o Deodoro, só que como ele viu que a maré não estava boa, ele voltou atrás. Só que o pessoal lá no Rio Grande do Sul não quis saber, só quis saber do primeiro pronunciamento do Júlio de Castilhos favorável ao Deodoro, eles retiraram o Júlio de Castilhos. Nesse momento não vai acontecer nada não, mas lá essa deposição do Júlio de Castilhos que vai originar uma série de conflitos no Rio Grande do Sul que vai causar, daqui a uns anos para frente, a Revolução Federalista. Ela poderia estar nessa palestra, que eu vou falar mais para frente, mas eu não vou colocar, porque a Revolução Federalista ela é muito grande, ela durou acho que quase 5 anos, ela foi muito violenta, então se eu puder mais para frente, faço uma outra palestra só da Revolução Federalista, tá?
Mas ela vai ser uma das tentativas de golpe que vai ter durante esses 4 primeiros anos de república. O Deodoro, ele anunciou, né, que ia fazer essa nova constituinte para fevereiro de 1892. Então, assim, ele estava dando uma sinalização de que ele deu o golpe, mas ele não queria se manter no poder. Era só porque ele estava indo contra um congresso, ele estava indo contra ele. Só que as greves, elas continuaram e elas foram piorando, né? No dia 20, então a gente já passa aqui para o dia 22 de novembro, o Deodoro, ele manda prender o almirante Vandenkolk, que tinha sido candidato a vice e que era um apoiador do Deodoro, e o Custódio de Melo, que era aquele outro almirante que apoiava o Prudente. O Vandenkolk foi preso, só que o Custódio de Melo, ele conseguiu escapar. Ele fugiu, ele foi pro cais, ele tomou alguns navios ali e ele ameaçou bombardear a cidade se o Deodoro não renunciasse. Ele, inclusive, chegou a disparar um tiro que, em vez de acertar o Palácio do Catete, ele acertou a torre da Igreja da Candelária. Não era um bom presságio para ele. Então, com essa questão da greve, que estava sufocando... Porque, assim, nessa época, o principal meio de transporte ali, para chegar as coisas rápidos, era a ferrovia. Com a greve na Central do Brasil, as coisas não estavam chegando no Rio. Então, a cidade estava... E com a armada, parte da armada, na Baía de Guanabara bombardeando, o Deodoro ficou encurralado. Então, assim, ironicamente ou não, 2 anos se passaram e ele estava mais ou menos na mesma posição que ele tinha colocado o Visconde de Ouro Preto, né, sendo encurralado por alguém buscando a renúncia dele. Só que o Deodoro não era o Visconde de Ouro Preto. Ele estava disposto a continuar no poder, custasse o que custasse. Diz o Barão de Lucena que ele pegou um revólver e falou que só entrarão aqui dentro sobre o meu cadáver. Então ele estava disposto realmente a ir até o final. Só que, não sei se você lembra da palestra passada que eu falei, o Deodoro, ele tinha um problema de saúde muito grave. Ele sofria de dispneia, que é falta de ar. Até que quase na proclamação ele não teve presente, porque ele teve uma crise na noite anterior, todo mundo achava que ele ia morrer, mas ele não morreu e conseguiu estar lá na frente. Mas a saúde dele, nesse momento, também estava ruim, muito ruim. O Lucena, que era amigo dele, estava preocupado de que, inclusive, o Deodoro não morresse em combate, se tivesse combate. Que ele morresse do coração, morresse de saúde. E aí ele relembrou para o Deodoro, o senhor não queria colocar aquele artigo colocando a sua renúncia? Renuncie agora, antes que aconteça alguma coisa. Então, cansado, doente, sem perspectiva de vitória, porque ele viu que assim, estava ali fechado no Rio de Janeiro. Ele cancelou as ordens que ele tinha dado para o Almirante Saldanha, né, porque era para prender o Custódio e revidar, e mandou chamar o funcionário Floriano. Funcionário Floriano, porque ele realmente mandou chamar o funcionário Floriano e falou o seguinte: não quero aumentar o número de viúvas e órfãos em meu país. Mandem chamar o funcionário Floriano. Não sou mais presidente da República. Ele também pediu a reforma dele. Então, a gente teve aqui agora esse primeiro golpe, que foi o Deodoro. Ele tentou dar um golpe. Ele não conseguiu. Então, novembro de 1891, temos o primeiro golpe na nossa República. Quem assumiu foi o Floriano, que era o vice, isso aí naturalmente, ok. Então, né, o Floriano, que conspirava por debaixo dos panos, foi quem assumiu a presidência. Ele era visto pelos republicanos históricos, lá que estavam insatisfeitos com Deodoro, pela oposição, pelo Congresso, como uma pessoa que iria salvar a República, né? Que ele queria restaurar a ordem constitucional. Mas, para variar o jogo duplo do Floriano, a esfinge do Floriano, ele tinha outros interesses.
ele tinha interesses próprios, né? Ele fez uma limpa dos governadores, né, dos presidentes de estado, como eu falei, quase todo mundo apoiou o Deodoro, então tudo bem, ele fez uma limpa. Quem apoiou o Deodoro, ele limpou. Quem estava do lado do Deodoro, ele perseguiu. E aí o Epitácio Pessoa, ele falou o seguinte: o Marechal Deodoro deu um golpe de estado. Vós tendes dado mais de 10, né, pelas vários estados que tinha. O Marechal Deodoro dissolveu o Congresso Federal. Vós tendes dissolvido o Congresso de quase todos os estados, tão indissolúveis como este. Então, e a forma de governo do Floriano, ela era muito mais truculenta do que o Deodoro. Então, no final das contas, a gente trocou um ditador por outro. Um pior que o outro, né? Mas os apoiadores dele, ao contrário do Deodoro, que já não tinha mais tanto prestígio nesse momento e tal, ele era muito questionado, o Floriano não. O Floriano, ele tinha o respaldo do Congresso, ele tinha respaldo da oposição, tinha respaldo de parte da imprensa. Então, no caso, a truculência e a ditadura do Floriano seria uma ditadura da salvação, né? Mas o clima de insatisfação e de rebelião continuou, porque não foi porque o Floriano assumiu que a crise econômica magicamente foi solucionada, o problema de participação popular magicamente foi solucionado. Então, em dezembro, o Floriano ele assume em novembro, então em dezembro tem um levante no navio 1º de março. Esse levante ele foi muito pequeno, foi só no navio, e a questão principal aqui era de maus tratos, tá? Mais para frente vai ter a revolta da Chibata, que também era questão de maus tratos, e realmente os membros da Marinha, principalmente de baixa patente, eles eram muito maltratados, inclusive a revolta da Chibata, porque eles eram tratados na chibatada mesmo. E aí, em janeiro de 1892, 2 meses de governo Floriano, a gente vai ter o levante do Sargento Silvino. O Sargento Silvino ele participou do levante 1º de março, participou desse levante, liderou esse levante agora e vai participar mais para frente também na revolta da Armada. E no final desse ano também, né, de 1892, vai começar a Revolução Federalista, que eu falei que começou lá com a deposição do Júlio de Castilhos e vai durar até 1895. Vai terminar no governo do Prudente de Moraes, quem vai assumir depois do Floriano. E aí, em setembro de 1893, junto com a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, vai ter a Revolta da Armada. Tá? Só para a gente falar isso, o que vai ter ainda nos próximos anos. Aí vamos falar aqui do levante do Sargento Silvino. Na manhã do dia 19 de janeiro de 1892, um grupo de soldados ali na fortaleza de Santa Cruz, liderado pelo Sargento Silvino, eles tomaram o forte. A fortaleza de Santa Cruz ela é em Niterói, mas é ali na Baía da Guanabara. Ali. Eles aproveitaram que o pessoal era de manhã, que o pessoal estava no refeitório, eles trancaram uma galera no refeitório, correram para surpreender o comandante, tomaram ali com muita facilidade. Como eles viram que teve muita facilidade, eles partiram para tomar as outras fortalezas que tinham ali. A fortaleza da Laje, de São João e do Pico. A do Pico é ali perto da fortaleza de Santa Cruz. A fortaleza de Santa Cruz ela é aqui assim, na Baía da Guanabara, e a fortaleza do Pico fica num pico, em cima. A fortaleza da Laje ela fica numa ilha e a de São João fica do outro lado. Então, em questão de horas, né, do dia 19, dessa manhã do dia 19, um sargento ele controlava essas importantes fortificações ali na Baía da Guanabara, que defendia, obviamente, a cidade. A reivindicação do Silvino ele era muito simples. Era a deposição do Floriano e a volta do Deodoro ao poder, né? E sob a ameaça deles da fortaleza bombardearem a cidade do Rio. O Floriano, ele pessoalmente ele coordenou a resposta, né? E um dos primeiros atos do Floriano foi fechar o Congresso.
Ou seja, em novembro o Deodoro tentou fechar o Congresso e não pôde. Agora, em janeiro, o Floriano fechou o Congresso e pôde. Por que que ele pôde? Porque ele era da ditadura do bem, né? Ele tinha apoio para isso, então ele conseguiu fazer isso. Só que o Rui Barbosa falou o seguinte: de uma ditadura que dissolve o Congresso Federal, apoiando-se na fraqueza dos governos locais, esse ele está falando do Deodoro, por outra que dissolve os governos locais, apoiando-se no Congresso restabelecido. Não há progresso apreciável. Então, o Floriano ele mandou emissários para negociar com o Silvino, né? Só que o Silvino estava irredutível. Ele falou que ou o Deodoro assume o poder ou nós vamos até o fim. Estamos resolvidos a ficar sepultados nas pedras dessa fortaleza. Desculpa. Com essa resposta do Silvino de que não iria ter negociação, que estávamos diante de mais um golpe, o governo partiu para o contra-ataque, que seria o bloqueio naval, né, porque como são fortalezas, então você coloca o barco bloqueando qualquer coisa e o ataque por terra. A primeira a cair foi a Fortaleza da Laje. Ela foi a primeira a cair porque ela foi tomada moralmente, porque quando o grupo do Silvino chegou lá, não tinha arma, tinha pouca gente, então eles consideraram a Fortaleza da Laje tomada moralmente, mas ela também caiu moralmente. A gente pode falar isso. Porque por ela estar numa ilha, ela acabou ficando isolada, né? Como um dos primeiros atos do governo foi fazer esse bloqueio naval, a ilhotazinha lá ela ficou cercada, então assim, ela já não ia receber apoio, não ia receber armamento para revidar, então os próprios rebeldes ali, eles se entregaram, porque não ia ter mínima condição de defesa. A tomada da Fortaleza do Pico, ela já foi um momento mais heróico, assim. 90 homens, né, do governo, eles subiram o morro no escuro, eles fizeram isso à noite, sem fazer barulho, para não atrair a atenção do pessoal que estava lá, dos rebeldes. Eles escalaram as paredes do forte e abriram fogo contra os rebeldes lá dentro. Enquanto isso, aí tem um momento meio bizarro de falta de coordenação, que quando esse grupo que entrou, já tomando forte, tinha um outro grupo que estava subindo. Como esse segundo grupo que estava subindo, ele já estava tendo a batalha lá dentro, ele não precisava de fazer as coisas de forma silenciosa, eles subiram mais rápido. Então, os governistas que estavam lá dentro, tomando forte, eles calcularam o tempo mais ou menos errado e abriram o portão. Quando abriram o portão, a outra tropa legalista estava chegando, então eles trocaram um tiro um contra o outro, até entender que eram ambos do governo. Mas já caiu também a Fortaleza do Pico, também tomada muito rápido. Acabou que a Fortaleza de Santa Cruz ficou sendo o último reduto. E o Silvino, nesse momento, ele não entendeu o porquê que o restante da cidade não tinha se rebelado e dele não ter recebido o apoio prometido por ele. Porque esse ato do Silvino não foi um ato de um sargento isolado. Ele tinha contatos com membros da oposição, com apoiadores do Deodoro, que falaram que iriam dar sustentação para ele, tanto pessoal, como de armamento, quanto política, para negociar. Só que não foi isso que aconteceu, né? Então, e para piorar para o lado do Silvino, né, o pessoal que estava com ele viu que a rebelião não ia dar muito certo, o levante não ia dar certo, e começaram a se entregar. E, obviamente, passar para o lado combatendo o Silvino. Numa tentativa aí do Silvino tentar negociar com membros das forças que estavam combatendo contra ele, do governo, ele foi tentar dialogar, mas ele acabou tomando um tiro no rosto, que não matou ele, mas desfigurou uma parte do corpo dele. Então, com o Silvino ferido e a resistência meio que já desmoronando, a revolta ela acabou e o Silvino ele foi preso.
Fortaleza de São Paulo, você não mencionou? Não, ela estava, mas assim, eu acho que ela foi, eu tinha notado, eu não coloquei, eu olhei aqui, eu falei, eu não vou falar nada, que não vai falar, ninguém vai falar nada, você falou, eu não lembro, mas ela foi porque tudo foi tomado muito fácil. A mais difícil foi a Fortaleza do Pico mesmo, porque ela ficava no alto da montanha. Mas a de São João também foi muito fácil, porque eles não tinham armamento. Eles estavam esperando que outras fortalezas, outros militares, a própria armada aderissem, e não aderiram. Mas depois eu vou anotar, eu vou pegar aqui na minha anotação e eu te falo o que aconteceu exatamente com ela lá. Então, após a tentativa desse golpe do sargento Silvino, ou seja, segunda já, os jornais que faziam a oposição ao Floriano, eles intensificaram os ataques ao governo do Floriano e falando que o Floriano tinha que convocar novas eleições, porque o Floriano ele foi eleito como vice-presidente, ele não foi eleito como presidente. Como não era um voto casado, como não era uma voto em chapa, a votação era independente, você não elegeu Deodoro presidente, Floriano vice, um sai e o outro assume. Não, você elegeu Deodoro presidente e Floriano vice. São cargos separados, eleitos de forma separadas. Então, essa permanência do Floriano, ela no comando, na presidência, ela virou uma polêmica. E o que a Constituição recém-feita, ela dizia: se no caso de vaga por qualquer causa da presidência ou vice-presidência não houverem ainda decorrido 2 anos do período presidencial, proceder-se-á nova eleição. Ou seja, né, se o cargo de presidente ou de vice ficasse vago antes desses 2 anos, tinha que fazer uma nova eleição, né? E a eleição separada. Como o período presidencial ele tinha começado em fevereiro de 1891, aqui a gente tem que esquecer o governo provisório. Ele começou em fevereiro de 1891 e o Deodoro renunciou em novembro de 1891, no mesmo ano, não deu 2 anos. Então, pela lógica, deveriam ser convocadas novas eleições. Só que o lado do Floriano, que é o lado que nesse momento tinha apoio do Congresso, tinha apoio da oposição, tinha apoio dos cafeicultores de São Paulo, eles defenderam a ideia de que a Constituição ela foi redigida de forma errada. Basicamente, eles falaram que é o seguinte, né, onde está o por qualquer causa da presidência ou vice-presidência, deveria constar por qualquer causa da presidência e vice-presidência. Então, foi um malabarismo argumentativo para dar uma aparência de legalidade à permanência do Floriano no poder. Né? Porque um ou e um e, nesse caso, ele faz uma diferença muito grande. Que o ou tem que ter eleição, o e não. Né? E um outro argumento, casando com essa questão do voto, era que a eleição de um novo presidente, que deveria, e a permanência no Floriano como vice-presidente, ela ia fazer com que as eleições independentes para os cargos, ela ia ficar, não ia ser feita de forma simultânea, porque o mandato porque além da eleição ser separada, o mandato é separado. Então, o mandato do Floriano começava lá em fevereiro de 1891. O do presidente só começar a valer depois que tivesse essa eleição. Então, você já tinha, assim, pelo menos 1 ano aí, ia ter de diferença de um cargo para o outro. E essa discrepância de data aí, ela violava um artigo da Constituição, que falava que as eleições e o mandato tinham que ser concomitante, né? Então, você criou um problema aí. Então, a questão ela foi remetida para uma comissão no Congresso, para o Congresso decidir
se é o ou se é o e como é que vai ficar essa situação de ter eleição ou não. Antes desse parecer, um grupo de generais, ele enviou um manifesto para Floriano, pedindo a convocação de novas eleições, falando que a permanência do Floriano poderia gerar mais um conflito. Né? A gente tem pouco conflito por enquanto, né? Então foram 13 generais que assinaram esse documento e por terem assinado esse documento, eles foram agraciados com a demissão e a reforma. E alguns foram mandados para bem longe. Isso aqui não é importante, não. Então, a gente passa para julho, que aí foi feita uma análise muito criteriosa do nosso digníssimo Congresso, né, sobre essa questão da Constituição, como é que iria ficar, né? Ela decidiu a permanência do Deodoro, do Floriano, né, falando que o mandato dele era sim legítimo. E a tese do erro de digitação, do ou, que deveria ser um e, foi aceita. E aí o parecer número 15, ele fala o seguinte: o emprego da conjuntiva ou em vez da copulativa e foi, sem dúvida, um erro de impressão, facílimo de escapar aos mais escrupulosos revisores. Outro golpe. Um golpe na própria escrita da legislação. O Floriano, ele ficou no cargo, só ele, e ele ficou usando o título de vice-presidente até o final. Então, o posto de presidente ficou vago e o Floriano assumindo as funções de presidente, mas usando o título de vice-presidente. Já começamos muito bem. Eu estou falando desde o início, esse monte de conflito, só para a gente lembrar assim, não é que as coisas aconteceram do nada, elas nunca acontecem do nada, né? Então, apesar do Floriano ele ter o apoio do Congresso, ter esse respaldo por ele, o clima não era bom, né? Ele tentou ainda acalmar os ânimos, né? Ele anistiou os rebelados do levante do Sargento Silvino e os 13 generais que ele tinha demitido, né? E inclusive é uma característica muito grande do Brasil de anistia. Então, em 23 de agosto, o Marechal Deodoro morreu e isso ajudou a arrefecer um pouco da oposição. Porque se o levante do Sargento Silvino ele foi para depor o Floriano e colocar o Deodoro no poder, essa figura do Deodoro já não existia mais, então essa causa no Deodoro já não existia mais. Foi mais ou menos o que aconteceu quando, no golpe, o pessoal já quis mandar a família real rápido embora do Brasil para não ter uma possibilidade de se unirem em torno do imperador. Só que, né, como eu falei, então a paz no governo do Floriano, ela estava muito longe de ser alcançada. A gente continuava com crise econômica, as revoltas, elas continuaram pipocando. A gente vai ter ainda, já que no final do ano, a Revolução Federalista começando no Rio Grande do Sul e no ano seguinte a Revolta da Armada. Então, em 3 anos de república, a gente teve 3 tentativas de golpe. Com a Revolta da Armada, a gente teve 4. Tá? Como a palestra de hoje era sobre os golpes no início da República, eu trouxe isso para vocês. Como eu falei, eu não trouxe a Revolução Federalista, porque só o que eu falei aqui já deu quase 1 hora. E a Revolução Federalista ela é muito grande. Ela é muito grande, ela é muito feia, porque criou-se não que já existia esse hábito, mas aumentou-se demais o número de degolas, então ela merece ser tratada de forma especial, até porque como a Revolta da Armada foi junto com ela, elas acabaram se unindo em certos aspectos, é muita coisa para falar por uma coisa só. Então, a gente começou com um golpe, nos primeiros anos tiveram mais golpe, e até hoje a gente está falando de golpe. E
É isso. Se alguém tiver uma pergunta que não seja da Fortaleza de São João, que depois eu vou olhar no meu celular e eu te falo. É isso, Brei. Obrigado.